sou a Débora. Eu sou o Anderson. E nós vamos contar hoje um pedacinho do nosso testemunho para vocês, do nosso casamento. Nós já nos conhecemos há 21 anos. Sim. Estamos ficando velhos. Já nos conhecemos há 21 anos, já estamos juntos há mais ou menos uns 14. Uns 14 anos. E casados há 12 anos. Acabamos de completar agora, dia 11, 12 anos de casados. E a gente sempre se deu muito bem, desde adolescentes, quando a gente já se interessou um pelo outro, né? A gente sempre se deu muito bem, sempre combinou muito. Ele muito amigo do meu irmão, eu muito amiga da irmã dele. Então, cenário perfeito para dar casamento, e deu casamento, né? E, bom, a gente tem temperamentos bem diferentes. Ele é bem mais calmo, mais calado, como vocês podem ver. Ele é bem mais calmo, mais calado, pensa antes de falar, pacífico, evita briga, tranquilo. Ela já é mais enérgica, ela é mais falante. Eu falo pra ela que ela é bilíngue, ela fala português e fala alto. E ela, o temperamento é totalmente oposto, né? Ela é mais avivada e tal, mas eu sou mais tranquilo. Isso até foi um ponto bom, né? Porque esses temperamentos se completaram e tudo bem, tudo corria bem. E até a gente sempre se deu tão bem que a gente passou a trabalhar juntos, né? Nós hoje somos empresários e trabalhamos juntos no nosso próprio negócio. E estava tudo bem, a gente sempre teve um ótimo relacionamento, não tinha brigas dentro de casa, tudo ok. Inclusive as pessoas falavam para nós, né? Que a gente, nossa, era um casal perfeito, não brigam, não tem problemas. E a gente sabe que isso não é a verdade, né? Casamento é feito, sim, de momentos muito bons, mas é também feito de momentos muito desafiadores. E foi a partir, né, de problemas que a gente começou a ter, que a gente começou a ter que rever algumas coisas dentro do nosso casamento, né, amor? Sim, a gente... havia alguns problemas e a gente deixava para resolver depois. A gente achava que o tempo iria resolver todas as coisas e não é bem assim, né? A gente começou a deixar muita coisa pendente para ser acertada e isso foi se agravando com o tempo, e quando a gente mudou para os Estados Unidos isso deu uma acentuada, né? A gente acabou deixando muita coisa pendente e aí foi uma porta aberta, né? E começou a gerar fragilidades na Débora e também em mim, né? Eu sempre incentivei, né, a gente a falar, a conversar, e talvez por conta da personalidade do Anderson, que é uma personalidade mais calada, é o que ele disse, ele achava que as situações iriam se resolver com o passar do tempo, e isso me feria muito. Eu queria ter tudo resolvido, não tinha, e as coisas foram acontecendo, foram passando muitos anos. E a gente brinca que tudo se somatizou, né? Problemas do dia a dia, porque é natural, tem muitas preocupações, tem muitas coisas, tem uma carga que a gente já carrega quando a gente casa. E quando tudo se somatiza, muitas vezes é difícil administrar. E eu comecei a ficar realmente muito ferida, com a minha alma muito ferida. E, infelizmente, eu tomei caminhos que não foram bons para mim. Eu comecei a me distanciar de Jesus ao invés de me aproximar de Jesus. Detalhe muito importante, sempre dentro da igreja, né? Sim. Sempre dentro da igreja. A gente nunca saiu da igreja, nossa família sempre nos criou, amparados, baseados na palavra de Deus, mas a gente começou a achar que eram próximos de Jesus, mas na verdade a gente não era. Ou pelo menos a gente se distanciou, né? Não somente um do outro, mas de Jesus. Porque Jesus quer intimidade, assim como no casamento é necessário intimidade, Jesus também quer essa intimidade com a gente. E foi a partir desse distanciamento com Jesus que eu comecei a ouvir muitos conselhos ruins, estar perto de situações e pessoas que não me levavam a nenhum crescimento espiritual, mas ao contrário, me levavam a uma decadência espiritual muito grande. E foi quando eu realmente
não queria mais, eu achava que não tinha mais solução para o nosso casamento e eu já estava decidida, já tinha comunicado às pessoas que eu tenho perto, minha família, que eu não queria mais, o nosso casamento. E apesar de ser uma pessoa mais contida, mais quieta, eu nunca tive dificuldade de fazer amizade, sempre tive muitos amigos, mas eu sempre tive a dificuldade de conversar, de compartilhar, de pedir conselho, né? E quando eu vi que essa situação, né, sobreveio sobre a nossa casa, eu não tinha outra saída a não ser buscar conselhos, né? Buscar ajuda. E foi aí então que o nosso pastor, o pastor Samuel, né, pastor nosso direto do louvor, eu procurei ele para conversar. A gente saiu uma manhã e conversamos por muitas horas. E eu contei tudo que estava acontecendo, né? Nessa altura, os nossos negócios também já não iam tão bem, né? Tudo começou a desmoronar e eu já não sabia o que fazer. Mas de tudo isso eu queria salvar a minha família, né? Eu queria livrar a minha família disso. E aí o Samuca, nesse dia, ele me deu um conselho que me marcou muito e foi a base de tudo. Ele mencionou a passagem de Neemias, né? Que Neemias começou a reconstruir a cidade pelo altar. E ele falou: Anderson, você tem que começar a reconstrução pelo altar da sua casa. Você tem que começar a buscar Deus, você tem que pôr o Davi para orar, você tem que pôr a Débora para orar, vocês têm que buscar Deus juntos, vocês têm que ler a palavra. Só que nessa altura a Débora já não queria mais nada, muito menos orar comigo. Então foi uma busca que eu fiz sozinho, né? E eu peguei o que eu tinha, que era o Davi, e comecei a buscar Deus junto com ele, né? Era uma preocupação muito grande que eu tinha, que ele era uma criança de 3, 4 anos, então, e o Samuca me orientou, falou: você tem que mostrar Jesus para o Davi. Você é uma figura do pai, você tem que mostrar Jesus para ele, é a sua responsabilidade. Então eu me apeguei no que eu tinha, que era o Davi, e comecei a mostrar Jesus para ele e orar, né? Orar, buscar a Deus para que essa situação se resolvesse, né? E isso realmente fez toda a diferença na nossa vida, né? Independente do meu temperamento explosivo, atitude, a gente entendeu que o sacerdócio ele é do homem, né? Então essa busca pela reconstrução da nossa casa, ter partido dele, eu tenho certeza que Deus honrou essa busca, porque foi um posicionamento muito certeiro de um sacerdote, lutar pela sua casa, pela sua família. E foi interessante que, né, a gente teve o que a gente talvez nunca imaginou ter, né, aqui em Orlando. A gente não veio para Orlando buscando isso, a gente veio para Orlando buscando ampliar os nossos negócios. E quando a gente chegou aqui, a gente encontrou, na verdade, a ampliação do nosso laço, né? A ampliação do nosso amor, da nossa cumplicidade, da nossa parceria. E na realidade, foram pessoas que Deus usou aqui dentro de Orlando, aqui dentro da Lagoinha, que nos levaram, que nos incentivaram a realmente viver um novo, uma novidade de Deus dentro do nosso lar, dentro do nosso casamento. Eu me lembro que eu cheguei a um ponto espiritual de tanta fraqueza que eu não queria, eu não achava mais possível, né? Eu já não achava mais possível, eu realmente achava que eu poderia resolver os problemas do nosso casamento com as minhas mãos. E o problema era, a solução era: vamos acabar com isso. Vamos acabar, não dá certo, e é isso mesmo. E na realidade, o Espírito Santo, nesse dia, né, onde a gente teve uma última conversa, né? E foi onde o Anderson falou: não, eu não aceito perder a sua vida, eu não aceito que você não seja salvo, eu não aceito que você não... Eu sou responsável pela sua vida. E naquele dia eu me abri novamente para o Espírito Santo. E foi onde o Senhor começou a trabalhar dentro de mim e me fazer literalmente reviver. Ele sarou as feridas que tinha na minha alma, ele curou as minhas dores e me abraçou com um laço de amor, com um amor realmente extravagante. E isso me fez ter um outro nível de relacionamento com Jesus, um outro nível de entendimento de quem Jesus é na nossa vida e dentro da nossa casa.
a reconstrução do nosso altar, sem dúvida, fez do altar do Senhor dentro do nosso lar, sem dúvida, fez toda a diferença para nós. Sempre tem uma solução, né? O mundo diz que o casamento é uma instituição falida e que tantos abrem mão de um casamento como se fosse algo descartável, mas nós vivemos na nossa pele, né? Que o casamento é um projeto do Senhor, o casamento é um projeto que nasceu no coração de Deus, né? E que a gente tem que buscar sempre ajuda dos nossos pastores, dos nossos líderes, que são pessoas mais maduras que nós, que podem de qualquer forma nos ajudar, nos orientar e reconstruir isso, né? Sim, a intenção do mundo é fazer com que a gente perca os nossos princípios, né? Que a gente negocie princípios. E família é um princípio que Deus instituiu. É algo que o Senhor mesmo criou para o bem, para que seja uma bênção. E é possível, com Jesus, é possível ver todas as coisas transformadas, né? Nós somos testemunhas disso. A gente não deveria sim, a gente deveria. A gente talvez não estaria aqui falando isso com vocês hoje se um dia o Senhor não tivesse transformado a nossa história. E Ele transformou a nossa história. E eu sei que Ele transformou a nossa história para que a gente pudesse dizer isso para vocês também. Que o Senhor é poderoso para transformar a história de cada um de vocês. Um beijo, né, pra Carol? Um beijo.